Sim, lembro. Eu ia perguntar para vocês, eu poderia mudar para que dia mesmo? Para 14 de maio, se todo mundo concordar. Mas aí eu não mudo mais, tá? Porque acho que tem uma prova aí de espectral, que é um dia antes do 9, alguma coisa assim, então poderia mudar para dia 14. Tá bem com todo mundo? Ok? A prova vai ser um pouco mais difícil, mas... tem que pagar um preço. Então vamos lá. Então na aula passada a gente falou da equação de Gauss, não é? Deixa eu escrever a equação de Gauss de novo aqui. Então a equação de Gauss diz que a gente tem uma M contida numa M barra. A M barra riemanniana. Então a gente provou que vale a seguinte fórmula, né? Se eu pego 4 vetores tangentes a M, eu tenho que a curvatura na M barra de x, y, zw é igual a curvatura da M mais o B de x, Z, B de y, W menos B de y, Z, B de x. W onde B era a segunda forma fundamental. Não é? Ok, então essa era a equação de Gauss. Então, a equação de Gauss ela pode ser usada para justificar a definição do Riemann de curvatura. O que você faz é o seguinte. Primeiro você diz que uma definição aqui. Você diz que uma imersão é geodésica num ponto se a segunda forma fundamental é zero naquele ponto. Você diz que F. Aqui lembrem que existe uma diferença entre considerar imersões, né, e considerar uma subvariedade de fato, né? Mas a ideia é que toda imersão é localmente um mergulho, então você pode fazer uma identificação. Localmente você pode pensar então a imersão como uma subvariedade. Mas enfim, então se diz que é uma imersão é geodésica num ponto, se naquele ponto a segunda forma fundamental é zero. Igual a zero. Para todo par de vetores naquele ponto. E você diz que a F é totalmente geodésica. Totalmente. A geodésica se... Ela foi geodésica em todos os pontos, né? Então, se F é geodésica em todo ponto. Então, ou seja, ela é totalmente geodésica se a segunda forma fundamental é zero em todos os pontos. Isso tem uma interpretação em termos de geodésicas que segue da seguinte proposição.
Vou pensar aqui como... Isso aqui é uma coisa local, tá? Então vou voltar aqui para o contexto de subvariedades. Uma subvariedade é totalmente geodésica se, somente se, as geodésicas da subvariedade são geodésicas ambiente, a métrica ambiente, né? Então você diz que M, em M barra, é totalmente geodésica. Já defini isso aqui, né? Se, somente se. Se, somente se, toda geodésica de M é geodésica de M bar. Certo? Daí vem o nome, né? Totalmente geodésica. A ideia para demonstrar isso daqui é fazer a seguinte observação, né? Se você tem a... Imagine que você tem, então, você tem a M, né? Dentro da M barra. E aí imagine que você escolhe dois campos. Um campo tangente e outro normal. Um campo X tangente à variedade, o outro normal. Então você sabe que o produto escalar dos dois é zero ao longo da M, né? Portanto, eu posso derivar essa expressão com respeito a direções tangentes a M. Em particular, eu posso derivar com respeito a X. Porque o X é uma direção tangente a M. Então, isso aqui me diz que a derivada no ambiente de X com relação a X interno N é igual a menos a derivada da normal de N, normal N com relação a X, interno X. Não é isso? Mas lembra que isso aqui é exatamente a segunda forma fundamental, né? Quer dizer, esse cara aqui, ele é o... como esse cara é tangente, eu posso pegar a projeção tangente desse vetor. Mas a projeção tangente é exatamente o Sn de x, né? Tirando o menos aqui. E isso aqui é a segunda forma fundamental, x interno n. Não é isso? Era isso que eu queria, não? Bom, enfim, dava para fazer isso aqui de maneira mais simples, né? Que era só pegar a projeção tangente aqui e vai dar o mesmo resultado, né? Quer dizer, observar que isso aqui posso pegar a projeção normal, porque esse cara é normal, e aí já segue imediato a igualdade, né? Mas o ponto, então, é o seguinte, o ponto é que se você tem que... Vamos supor, então, que a M é totalmente geodésica. Então, vamos supor que, suponhamos que a segunda forma fundamental é nula, né? E aí eu quero mostrar, então, que as geodésicas da subvariedade também são geodésicas do espaço ambiente, né? Então, o que você faz é basicamente usar essa relação. Quer dizer, você vai pegar uma geodésica da M, isso significa que a derivada covariante do gama' de T, né, com respeito ao gama' é igual a zero, onde essa é a derivada da M. Né? Quer dizer, aqui o campo gama' de T ele está definido ao longo da curva, né? Mas você pode estender esse campo para uma vizinhança da curva no ambiente, certo? Você pode tomar se você quiser, uma extensão. Pega uma extensão local a x, né, do campo gama', certo? Para uma vizinhança da M barra.
E aí você aplica a fórmula. O que você vai verificar é que acho que não preciso nem argumentar dessa maneira, né? Mas o ponto é que a derivada no ambiente, né? Do gama linha, por definição, isso aqui é a derivada na M, mais a segunda forma fundamental. Certo? Então, se a segunda forma fundamental é zero e a curva é uma geodésica de M, você conclui que a derivada no ambiente é zero também. Então, como esse cara aqui é zero, e esse cara aqui é zero, porque ela é uma geodésica de M, a gente tem que essa derivada é zero para todo T também, ou seja, a gama é uma geodésica do ambiente. Certo? Então, na verdade, é só observar que essa equação aqui faz sentido, né? Porque o B aqui é tensorial, então não tem problema. O B só depende dos valores dos vetores no ponto. Isso aqui se você quiser, você toma uma extensão, deriva a extensão, né? Mas o ponto é que o resultado de qualquer conexão só depende, né, dos valores do vetor ao longo de uma curva tangente ao gama linha. Então, essas duas conexões fazem sentido aqui. Se você quiser, você toma a extensão, faz o resultado para a extensão e usa basicamente isso daqui, né? Certo? Essa fórmula aqui para extensões. Então, se ela é totalmente geodésica, ou seja, a segunda forma fundamental é zero, toda geodésica da M é geodésica da M bar. A recíproca também segue da mesma fórmula. Só observar o seguinte, né? Você pega um vetor x qualquer, quer dizer, aqui está a minha... Vou desenhar um desenho mais... Tá aqui a minha M, né? Você tem um ponto P, pega um x qualquer aqui. Eu quero provar que o B de xx é igual a zero. Então, o que você faz é... pega uma geodésica passando pelo ponto P com esse vetor velocidade x. Você escolhe gama, uma curva na M, passando pelo ponto P com vetor velocidade x, geodésica da M. E aí você aplica a fórmula, né? Você vai concluir que, primeiro, eu estou supondo que toda geodésica de M é uma geodésica da M barra, né? Portanto, gama também é geodésica de M barra. Portanto, você aplica a fórmula, você vai ter que essa derivada no ambiente é zero, porque ela é geodésica, mas isso aqui é a derivada na subvariedade mais a segunda forma fundamental. Só que como eu escolhi a minha curva como sendo uma geodésica da M, esse cara também é zero. Então, se eu calculo isso no ponto, isso me dá exatamente o B de xx. Então, eu provei que o B de xx é zero para todo x no ponto P. Certo? Então, isso me dá que o B é zero. Ok? Em particular, se a sua subvariedade é totalmente geodésica, né? E você pega um ponto e pega uma direção qualquer V tangente à subvariedade, aí você toma agora a geodésica que sai com essa velocidade aqui, mas no ambiente, a princípio essa geodésica não cai dentro da subvariedade, né? Ela é uma geodésica do ambiente. Mas segue da unicidade de geodésicas que ela tem que cair dentro da M. Quer dizer, só uma observação aqui, né? Então, pega um vetor tangente a M, aí pega uma geodésica gama que agora é a geodésica da M barra, certo? Do ambiente, só que você pede que ela tenha velocidade V. Que pelo menos em um ponto ela seja tangente à subvariedade. Então eu afirmo que a imagem dela acaba caindo dentro da subvariedade. A imagem dela.
E a razão é a seguinte, que eu sei que existe uma geodésica contida na M, né? Você tem uma geodésica gama aqui, que a princípio ela poderia sair, mas eu sei que existe uma geodésica gama til com a mesma velocidade, onde essa gama til é a geodésica da M. Com essa mesma velocidade V aqui. Essa sim está contida em M. Só que se a subvariedade for totalmente geodésica, toda geodésica de M também é geodésica de M barra. Portanto, eu tenho duas geodésicas de M barra com a mesma velocidade e elas têm que ser iguais. Certo? Então, gama é igual a gama til, portanto, eu provei que a gama cai dentro da M. Ok? Então, as geodésicas coincidem, né? Essas subvariedades são muito... Essa é uma condição muito forte, muito restritiva. Em geral, é muito difícil, numa variedade maniana qualquer, encontrar uma subvariedade que seja totalmente geodésica. Você pode dizer assim, mas porque eu posso pegar um ponto e pego a geodésica saindo daquele ponto. Se você faz isso, essa subvariedade vai ser geodésica no ponto, mas talvez não seja nos outros. Né? Você só sabe a informação saindo de P. Então, em geral, é bem difícil construir exemplos de subvariedades totalmente geodésicas, mas existem os exemplos triviais, né? Exemplos. Você pega, por exemplo, um RK dentro de um RN. Né? Aí você pega um... Não precisa ser um espaço euclidiano, né? Pode ser um espaço afim dentro do RN. É fácil ver que a segunda forma fundamental dá zero, mas é mais fácil ainda ver que as geodésicas coincidem, porque as geodésicas são as retas, nos dois casos. E o outro exemplo trivial é você pegar a esfera, né? De dimensão n, e aí você intersecta essa esfera com um espaço vetorial, aqui, contendo a origem. Essa interseção é totalmente geodésica. Você chama esse cara aqui de E, um subespaço vetorial. Então, E intersectado com SN, você chama isso aqui de M. É totalmente geodésico na esfera. Esse cara aqui, se o espaço vetorial tem dimensão K, esse cara tem dimensão K-1, né? Certo. São as chamadas, sei lá, grande esfera aqui, né? Então, aqui também, novamente, é claro que como as geodésicas são os círculos máximos, né? As geodésicas dessa interseção são geodésicas do ambiente também. Mas se você faz uma interseção com um cara afim, né? Uma coisa assim, por exemplo, então esse cara aqui não é, né? Totalmente geodésico. Certo. Porque essas curvas não são círculos máximos, tá? Então são os exemplos mais simples de subvariedades totalmente geodésicas, mas em geral isso é uma condição forte. Ok, o ponto é que se você tem uma subvariedade que é geodésica num ponto só, a equação de Gauss te diz que a curvatura naquele ponto do ambiente coincide com a curvatura da subvariedade. Né? Vou apagar aqui. Né? Lembra que ela é geodésica num ponto, se a segunda forma naquele ponto é zero. Então, se você tem que um ponto M em M, se esse ponto é geodésico, né? Se M é geodésico em P, então, naquele ponto, as curvaturas vão coincidir. Quer dizer, o R barra de XY ZW é igual ao R XYZW naquele ponto.
Simplesmente porque o termo da segunda forma fundamental vai desaparecer. Então, em particular, as curvaturas seccionais são iguais, né? E por aí vai. Então, isso nos diz que a definição do Riemann de curvatura seccional coincide com a nossa, porque você faz o seguinte. O que o Riemann fazia? Você tem uma variedade riemanniana, pega um ponto lá dentro. Ele queria usar o teorema egrégio, né, de Gauss. Então, nesse ponto aqui, você escolhe um plano, quer dizer, um objeto de dimensão 2, espaço vetorial. Passando aqui pela origem dentro do espaço tangente. Aí você pega um disco pequenininho aqui centrado na origem, né? Contido nesse plano. E aplica a exponencial. A exponencial é localmente um diffeomorfismo. Então, isso vai me dar uma subvariedade passando aqui pelo ponto P, que é formada por geodésicas que saem de P, né? Então, essa superfície aqui vai depender do plano que eu escolhi. E tem dimensão 2. Então, acontece que se você faz essa construção, você obtém uma superfície de dimensão 2, né, dentro do seu ambiente n-dimensional, mas por causa da construção, essa superfície é geodésica em P. Certo? A observação aqui é que a S sigma é geodésica em P, né? Desse ponto aqui. Como é que a gente justifica isso? Que ela é geodésica em P. Tem que usar a fórmula, né? Ou seja, não segue da proposição, mas segue da demonstração. O ponto aqui é que ela é formada por geodésicas do ambiente, né? Uma coisa que é fácil ver é que se uma geodésica do ambiente cai dentro de uma subvariedade, então ela automaticamente é uma geodésica da subvariedade. Só uma observação que tem relação com isso, mas independente. Se você tem uma geodésica gama do ambiente, geodésica, e se você sabe que a imagem dela está contida numa subvariedade, M, né? Contida aqui na M barra. Então ela automaticamente é uma geodésica da M, da menor. Eu posso restringir. É geodésica de M. Isso aqui é simplesmente pelo fato de que a derivada na subvariedade é a projeção tangente desse cara aqui. Ou seja, esses vetores são ortogonais, né? Esse cara é tangente, esse cara é ortogonal. Então, se esse vetor é zero, esse aqui é zero e esse aqui é zero. Certo? Então, simplesmente porque a derivada na M é a projeção tangente da derivada na M barra. Então, se a derivada no ambiente é zero, isso aqui é automaticamente zero. Certo? Isso é uma boa pergunta, mas é exatamente esse o ponto, né? Ela vai ser geodésica aqui, no P, mas não necessariamente num outro ponto Q aqui qualquer. Você pegar um outro Q aqui, você sabe que essa geodésica radial aqui passa lá, mas se você pegar uma direção transversal, ela pode sair. Nesse caso aqui, em geral vai sair. Certo? Então, só dá para dizer que ela é geodésica em P, né? Certo? Em geral, né? Até porque eu falei, né, que é difícil
em variedades riemannianas gerais, você dá exemplos de subvariedades totalmente geodésicas. Em geral, não vai ter. Mas, enfim, então você tem essa observação aqui. E aí a maneira que você prova que essa superfície é geodésica em P é basicamente usar a fórmula, né? Usar essa fórmula aqui. Essa fórmula em P. Né? Você pega... isso aqui. Bom, isso é uma fórmula em geral, mas eu vou olhar essa fórmula só no ponto P. E aí a minha observação é que eu vou pegar a gama-linha tangente a um ponto aqui, né? A um vetor x tangente à superfície. Tangente à superfície em P, né? Então, o que você sabe é que essa gama é uma geodésica no ambiente, que foi assim que eu formei a superfície, né? A superfície é a imagem pela aplicação exponencial de retas radiais. Então, elas são geodésicas no ambiente, portanto, esse cara é zero aqui. Isso vai me implicar, então, que isso aqui vai ser zero na superfície inteira, né? Em particular em P, mas eu estou provando aqui que esse cara tem que ser zero também, né? Porque esse cara é tangente e esse cara é normal. Então os dois têm que ser zero, né? Certo. Então o que eu provei foi que o B de xx é zero para todo x tangente em P. Então, como essa superfície é geodésica no ponto P, eu tenho que as curvaturas coincidem, não é? Mas do lado esquerdo aqui a gente tem, se eu fizer assim, né? Então, agora o que você faz é você pega, você tem essa superfície aí, S sigma, olha para o plano tangente dela aqui. Esse cara tem dimensão 2, aí pega dois vetores, x e y, que formam uma base ortonormal. E aí a equação de Gauss me diz que a curvatura seccional desses caras no ambiente é igual à curvatura seccional desses caras na superfície. Né? Então, o que eu provei foi que a definição do Riemann era exatamente essa aqui. Né? Eu quero definir essa curvatura seccional. Ele formava a superfície e definia essa curvatura seccional como sendo essa aqui. Certo? Com uma curvatura da superfície S sigma. Né? Tá? E aí você vê que esse cara aqui é exatamente a curvatura de Gauss. Tem a mesma expressão em coordenadas, por exemplo, da superfície S sigma em P. Então, a curvatura seccional é exatamente a curvatura de Gauss dessa superfíciezinha no ponto P. Alguma pergunta? Ok, então existem mais algumas equações fundamentais, né, que eu queria falar aqui. A primeira é a equação de Hit, que eu vou só escrever aqui, eu não vou provar, eu quero provar a codase. Então, a equação de Hit é obtida da seguinte maneira. Bom, dado uma subvariedade M, de um ambiente M barra, né? Você pode falar do fibrado tangente de M, né, que é o fibrado usual, mas como ela está dentro de uma subvariedade, você também pode falar do fibrado normal.
que é formado pelo conjunto dos subespaços normais, a subvariedade em cada ponto, certo? Então, você define aqui o fibrado normal. De M, né? Como sendo dado por, vou escrever assim, que é o conjunto de todos os pontos da forma PV no fibrado tangente, da M barra, né? Com a seguinte propriedade. Você tem a M aqui, o que eu estou fazendo é pegando um ponto P da M e um vetor V normal a M. Então, P pertence a M e o V é perpendicular a M em P. Esse é o fibrado normal, certo? Da mesma maneira que você mostra que o fibrado tangente, mesma maneira não, mas inspirado por isso, né? Que o fibrado tangente é uma variedade diferenciável, você também prova que o fibrado normal é uma variedade diferenciável. Qual é a dimensão dele aqui? Então, isso aqui é uma variedade. Como? Qual você acha que é a dimensão dele? De dimensão. Bom, você está somando a dimensão da... Você tem a dimensão da subvariedade, mas você tem a dimensão do normal, né? Então, quando você soma as duas, dá exatamente a dimensão do ambiente, K. Dimensão K, nesse caso. Você pode escrever sistemas de coordenadas locais para esse espaço aqui. Isso é um exemplo de uma coisa mais geral que se chama fibrado vetorial, né? Para quem já viu isso. É um exemplo de fibrado vetorial. Então, muito bem. Então, isso aqui, para cada ponto P, a gente tem um espaço vetorial, né? Então, eu posso falar de seções desse fibrado vetorial, que são simplesmente... Uma seção é simplesmente a escolha de um campo ao longo da subvariedade e normal, né? Então, digamos que eta seja Você diz que... Se eu introduz alguma notação, acho que eu vou introduzir aqui. Esse cara aqui é um campo, uma seção normal, né? Se eta é um campo de vetores ao longo diferenciável ao longo de M e normal a M, né? A propriedade que o eta em ponto P é normal a M. Certo? Então, em cada ponto eu escolho um vetor no espaço normal. E a observação é que agora eu posso definir uma conexão para esses caras aqui. Ou seja, eu posso definir a chamada conexão normal. A ideia é que eu vou derivar um vetor normal ao longo de uma direção tangente. Essa notação é assim. Onde o x é um campo tangente e o eta é um campo normal. Então, qual é a definição óbvia aqui, né? A ideia é que quando você tem um fibrado vetorial, né? Quer dizer, o fibrado vetorial é uma variedade que tem uma projeção, uma variedade E, que tem uma projeção que vai de E numa outra variedade M, com a propriedade que, diferenciável, né? Com a propriedade que em cada ponto P, quando você olha para a fibra, que é exatamente a pré-imagem, a fibra é a pré-imagem do ponto P pela projeção, esse cara tem uma estrutura natural de espaço vetorial. Isso aqui é a noção de fibrado vetorial, né? Quer dizer, é como se você estivesse colecionando uma série de espaços vetoriais parametrizados por um ponto aqui da variedade base, que é a M, né? Então, o fibrado tangente é um exemplo disso, né?
Cada ponto de M, você tem um espaço vetorial, que é o espaço tangente. Aqui é outro exemplo, né? Para cada ponto da base, você tem um espaço vetorial bem definido e a união desses espaços tem uma estrutura compatível aí de variedade. Então, toda vez que você tem um fibrado vetorial, faz sentido falar em conexões afins, assim como a gente falou de conexões afins para o fibrado tangente. A ideia é que isso vai ser uma operação que vai pegar uma seção do fibrado, né? Quer dizer, uma escolha de um vetor na fibra em cada ponto P, vai pegar um vetor tangente X e vai retornar uma outra seção do fibrado, que você denota assim. Isso é uma conexão de um fibrado vetorial. Conexão afim é simplesmente uma conexão no fibrado tangente. Certo? Então aqui eu tenho que pegar um campo normal, derivar, e isso tem que me dar um campo normal novamente. Então a definição mais óbvia é você faz a derivada no ambiente e pega a projeção normal, né? Que eu denotei assim, né? Foi assim que eu denotei? Certo. Então você pega um campo, deriva no ambiente e projeta de maneira perpendicular a subvariedade. Isso é a conexão normal de uma subvariedade. E é fácil ver que ela tem as propriedades de uma conexão, né? Quer dizer, você pega... Ela é bilinear, né? Eu quero fazer aqui. Isso aqui é bilinear. Em x e eta. Mas ela é linear com respeito a funções embaixo. Para toda função. E em cima ela é uma derivação. Isso aqui me dá f vezes derivada do eta, mas eu também tenho que derivar a f, né? Reparem que isso faz sentido, né? Porque esse cara é um vetor normal, esse cara é um vetor normal e esse aqui também é um vetor normal. Certo? Essas propriedades seguem imediatamente das propriedades similares para a conexão afim, né? Conexão de Levi-Tivita. Então essa é a conexão normal. Uma vez que você tem uma conexão, você sempre pode definir uma curvatura, porque a curvatura sempre só usa a definição só usa a conexão, né? Então a curvatura do fibrado normal é simplesmente definida assim. Você pega dois vetores tangentes, um vetor normal, e aí você usa a definição usual. Menos. Certo. Então isso pega dois vetores tangentes, um vetor eta normal, e retorna um cara normal, né? Tá? Isso vem de uma coisa mais geral, tá? Você tem um fibrado vetorial, tem uma conexão definida nesse fibrado, você sempre pode falar da curvatura da conexão, que é só usar a fórmula. Só que é assim no caso particular da conexão normal, né? Então, nesse caso, a equação de Hit se escreve assim. A equação de Hit fica assim, né? Fica R barra de x, y, eta, zeta. Meio complicado aí. Então aqui o x e o y são tangentes.
o eta e esse zeta são normais. Então, isso aqui é igual à curvatura do fibrado normal mais a seguinte expressão, que é o... Opa! Você olha para o operador, o shape operator, né, do zeta, compõe com o S eta, subtrai o contrário e aplica o x. Tá bem? Então, essa equação de Hit eu não vou provar, não. Tá, a demonstração está no livro. Ok. A equação de Gauss, ela diz quanto que dá... Ela compara as curvaturas quando os 4 vetores são tangentes. Essa é a equação de Gauss. A de Hit diz que acontece se você bota 2 tangentes e 2 normais, assim. E a próxima, que eu vou provar, diz o que acontece se você coloca 3 tangentes e 1 normal. Essa é a equação de Codazzi. Certo. Ok. Talvez eu vou só dar um exemplo aí. No caso de uma hipersuperfície, quer dizer, quando a codimensão é 1, né? A equação de Hit é meio que... Como é que eu vou dizer? No caso de hipersuperfície, esse cara vai ser 0, né? Vamos analisar só esse caso aqui antes de passar para a equação de Codazzi. Como é que é? Isso, um exemplo aqui. Pensa numa hipersuperfície, né? Quando a codimensão é 1. Então, nesse caso aqui, localmente você pode escolher um campo N, uma vizinhança aí de um ponto P, que é normal e unitário, né? Então, o N é normal. E unitário. Então, se você deriva essa equação aqui com respeito a uma direção tangente x, né? Isso aqui me dá que o x aplicado ao NN é 0, né? Se o x for tangente. Então, isso me dá que a derivada da normal com respeito a x, interno n é igual a 0. E o que isso está me dizendo é que... O que isso está me dizendo, né? Que esse vetor aqui é tangente, né? Certo. Isso me diz que o cara é tangente, sua variedade. M. Mas a definição da conexão normal consistia em pegar exatamente a componente normal. Então, o que eu provei com isso aqui é que se eu pegar esse campo aqui de norma 1, né, a conexão normal dele é 0. Né? Certo? Ou seja, mostrei que tem um campo paralelo aí com respeito a essa conexão. Agora, eu afirmo que isso aqui implica que a curvatura normal vai ser 0 para todo eta. Por que isso? Não é que eu provo isso aqui? Todo x, todo y, todo eta, né? O eta não precisa ter norma 1, né? O eta vai ser um campo qualquer normal, né? Bom, é só observar que, como toda curvatura, isso aqui também é um objeto tensorial. Você prova que é tensorial da mesma forma que você prova para a curvatura. Né? Então, o resultado disso daqui só depende dos valores dos campos no ponto P. Então, todo vetor normal, eta, é um múltiplo do unitário, né?
múltiplo de n. Então, por isso que esse cara aqui dá sempre zero. Porque se você faz a conta para o n, dá zero, né? Porque a conexão é zero. Então, esse cara aqui implica que o r de x, y, n é zero. Sair direto da definição. Mas como o cara é tensorial, eu posso trocar o n por qualquer vetor normal. Nesse caso aqui, porque o normal tem dimensão 1. Certo? Muito bem. Alguma pergunta aí? Então, agora a pergunta que a gente quer responder, para terminar essa parte aí da teoria, né, é entender o que acontece se eu pegar uma curvatura assim, né? R bar de x, y, z interno n. Onde o x, y e z são tangentes e o n é normal. Certo? Eu quero de alguma forma relacionar isso com a geometria da subvariedade, ou com a métrica ou com a segunda forma fundamental. Tá claro isso aí? Então, essa aqui eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Então, quanto que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é igual a, por definição, isso aqui é a derivada x, derivada y do z, menos derivada y, derivada x do z, menos a derivada do colchete, com respeito ao colchete do z, interno n. O n é qualquer, tá? Não é mais unitário, não. Voltei aqui para a situação geral de uma subvariedade de codimensão qualquer. Tá certo isso? Então, o que você faz é você começa a tentar usar a informação tangente, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é uma derivada no ambiente, mas eu sei então que ele é a derivada na subvariedade mais o termo normal, que é um termo de segunda forma fundamental. Mesma coisa com o outro. Derivada no ambiente, mais a segunda forma. E aqui, como esse cara é normal, eu posso direto já pegar a projeção normal, que é a segunda forma fundamental, do z e do colchete. Ok? Tá claro até aí? Então aqui, a gente usa os truques que a gente já conhece, né? Esse cara já é tangente. E esse cara aqui é normal, né? Então, o produto escalado entre os dois dá zero, eu posso passar essa derivada para lá com o sinal de menos. Né? Então, o primeiro termo fica assim. Fica menos derivada do z com respeito a y. E aí eu fico a derivada barra do n com respeito a x. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Como eu tenho o sinal de menos aqui em cima, fica mais, então. Derivada xz, derivada barra yn. E aí eu fico, então, com esse termo aqui, que é a derivada covariante do b, né? Fica mais derivada barra de x, b de yz. Eu penso isso como um vetor, né? Um campo, e estou derivando com respeito a x no ambiente. Aí eu junto com esse aqui, menos derivada barra y do b de xz. E junto com esse aqui, menos b do colchete interno n. Tá certo isso? E agora, o que eu faço com esses termos aqui? Na verdade, eu poderia fazer uma coisa melhor. Vamos voltar a pensar nesse primeiro termo aqui.
Alguma sugestão aí para uma outra coisa que eu posso fazer com ele? Eu não gostei do que eu fiz aqui, não. Tem que mudar isso. Eu não gostei porque eu quero escrever isso em termos alguma coisa escalar n, né? Então, eu não quero passar a derivada para o n, não. Aqui o que vocês têm que observar é que esse cara é um vetor tangente, né? E esse cara é tangente também. Então, estou derivando um tangente com um tangente. Por outro lado, esse cara é normal, né? Então, eu posso pegar a projeção normal. Então, se você está derivando um tangente com relação a um tangente, pegando a projeção normal, isso aqui é a segunda forma fundamental. Certo? Ou seja, esse termo aqui é exatamente igual a pegar a segunda forma fundamental do x e do derivado do yz interno n. E esse cara aqui também, né? Como é que era? Esse cara vinha daqui, né? Daqui. Então fica menos b de y derivada xz interno n. Então ficou essa expressão aí. E agora, isso lembra alguma coisa? Não? De alguma forma essa equação já é satisfatória, porque o objetivo era ter uma fórmula que me desse essa expressão aqui em termos da segunda forma fundamental. E esse objetivo a gente já alcançou. Quer dizer, a expressão que está aqui embaixo só envolve a segunda forma fundamental e suas derivadas, né? De ordem primeira. Mas a gente pode escrever isso aqui de maneira um pouco mais elegante, que é lembrando que em algum momento eu defini o que é a derivada covariante de um tensor, né? Certo? Nesse caso, a definição vai ser um pouquinho diferente, porque esse tensor ele pega dois caras tangentes e retorna um cara normal. Mas eu vou simplesmente imitar a fórmula que eu já usei aqui para esse contexto. Então, o que seria definição? Como é que eu definiria a derivada covariante desse tensor B com respeito a x? Certo? Primeiro, o x aqui é tangente, né? Que tipo de tensor tem que ser esse aqui? A ideia é que a derivada covariante, com respeito a um campo tangente, preserva o tipo do tensor. Então, se o B era um tensor que pegava dois caras tangentes e retorna um normal, a derivada covariante dele também vai ser um cara que pega dois caras tangentes e retorna um normal. Então, eu vou definir isso aqui para vetores y e z. Certo? Então, como é que eu defino isso? Era tentar imitar a regra de Leibniz, né? Tentar usar a regra de Leibniz para dar essa definição. Então, o que você faz é você tenta tirar o x, né? Então, fica com b de yz. Isso aqui é um campo. Então, eu posso derivar esse campo com respeito a x usando a conexão do ambiente. Certo? E aí eu tenho que subtrair as derivadas aqui dentro. Ah, desculpe. E pegar, na verdade, a conexão normal, né? Eu tenho que retornar um cara normal. E aí eu tenho que subtrair as derivadas aqui dentro. Então fica com b da derivada xyz menos b derivada do z com relação a x. Tá, essa é a definição. Eu só estava motivando a definição. Por que é essa expressão, né? Então, reparem que agora todos esses três vetores são normais, né? Então, ele continua pegando dois caras tangentes e retornando um cara que é normal. Então, usando essa expressão, eu posso reescrever isso aqui de maneira mais elegante. Como que eu faço isso, né? Eu observo que esse cara aqui, posso reescrever assim, usando o colchete, né?
o b de XYZ vai ser igual ao b de derivada do y com relação a x menos a derivada do x com relação ao y. Tá certo isso? Então, no final, a fórmula fica assim, né? Essa é a chamada equação de Codazzi. Tem o Z aqui, tá? A equação de Codazzi diz que o R barra de x, y, z, n vai ser igual a... Aí eu pego esse termo aqui e escrevo assim. Aí vai ser a derivada do b em relação a x aplicado ao yz. E aí eu subtraio a derivada do b com relação a y aplicado ao xz interno n. E aí é só observar que faz a conta aqui dá exatamente aquilo dali. Certo. Eu espero que dê, né? Porque aqui aparece o... Bom, vai dar, né? Por exemplo, aqui aparece a derivada do z com relação a y, aqui aparece a derivada do x com relação a y, né? Então, esses dois termos eu junto e vão aparecer aqui. E a mesma coisa aqui também. Junto esses dois termos, tá bom? Então, essa é a equação de Codazzi. Tá? Que ela é um pouco complicada porque você está trabalhando com uma coisa de codimensão alta. Se você trabalha com hipersuperfícies, ela fica mais simples. Mais simples de escrever. Tá certo isso, né? Alguma pergunta? Então, as equações de... eu acabei de falar, então, das chamadas equações de Gauss, Codazzi e Ritz, né? São chamadas equações fundamentais da geometria riemanniana. Isso é importante para o pessoal que estuda dimensões isométricas. Mas é importante também para a seguinte pergunta, né? Você tem uma... Isso é um teorema lá de dimensões isométricas, que você tem uma variedade riemanniana que vem com uma métrica, não é? E aí você me dá um tensor que seria a segunda forma fundamental, e aí você pergunta, será que existe algum mergulho isométrico dessa variedade no espaço euclidiano que tenha aquela métrica e aquele tensor como segunda forma fundamental? E a resposta é sim, se essas equações forem satisfeitas. Vocês devem ter, não sei se vocês lembram na teoria de superfícies tinha um teorema parecido, né? Que você tem a primeira forma fundamental e a segunda forma fundamental. Se elas satisfazem as equações de compatibilidade, então significa que tem uma superfície que realiza aquele dali, né? Enfim, essa é uma das razões pelas quais essas equações são importantes. Ok, então alguma pergunta até aí antes da gente mudar então de assunto? Então fica como exercício aí vocês derivarem a equação de Ritz aqui. Ok, numa das aulas anteriores eu falei que no livro do Manfredo ele prova lá que se você pega uma bola muito pequena em torno de um ponto, essa bola é convexa, né? E eu pulei essa parte, falei que a gente ia fazer isso mais tarde, então vamos fazer isso agora, certo? Então a ideia é a seguinte, né? Quando você define vizinhança totalmente normal, né? Eu tinha comentado aqui que uma coisa assim, dentro do R2... é totalmente normal, né? Porque a única coisa que interessa é que, dados dois pontos, você tem uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos, mas a geodésica pode sair do conjunto, certo? O que eu vou mostrar agora é que se você pega a bola muito pequena, as geodésicas minimizantes que ligam dois pontos dentro da bola estão contidas na bola, que é o que a gente entende por convexidade. Então aqui está uma definição.
você diz que um conjunto S numa variedade riemanniana. Então, aqui estou fixando a variedade riemanniana. Então, você diz que um certo subconjunto S de M é fortemente convexo. Existem várias noções de convexidade em geometria riemanniana. Tá? Essa é uma delas. Uma das mais fortes. Se para todo par de pontos P e Q no fecho existe uma única geodésica minimizante digamos, gama de A, B em M, que liga esses dois pontos. É a única módulo a parametrização, claro, né? Gama de B igual a Q. E, mais ainda, né? Eu vou pedir que... Aqui é importante não ser confuso, né? Existe uma única geodésica minimizante com gama de A igual a P, gama de B igual a Q. E mais, a gente pede que o interior da geodésica esteja contido em S. Então, o exemplo é, você pega uma bola aberta no espaço euclidiano. Pega uma bola aberta aí de raio R dentro do Rn. Esse cara é fortemente convexo, né? Porque você pega dois pontos no fecho, de repente um pode estar aqui, né? Ou então um aqui, outro aqui. Mas o interior da geodésica está sempre contido dentro do B, do conjunto. Então, esse é um cara fortemente convexo. Um outro exemplo, pensa na esfera. SN. Se eu pegar um ponto P e olhar para bolas geodésicas centradas em P, o que é que vocês acham que vai acontecer em termos da convexidade? As geodésicas pueden ser vistas como intersecciones de la. Então você acha que todas as bolas são convexas aqui? A resposta é que só as que tem raio acima do equador. Né? Raio π sobre 2 aqui. Isso. Ou seja, se eu pegar uma bola com raio menor que π sobre 2 aqui, olhar para a parte de cima, isso aqui é fortemente convexo. Né? Mas se eu olhar para uma bola aqui, que passa do equador, isso aqui deixa de ser, né? Porque você pega, por exemplo, dois pontos aqui no bordo, P e Q. A geodésica minimizante que liga esse P e Q sai do conjunto, né? Para cá. Ok? Até porque ela nem é única, né? Porque se eu pegar um ponto P e Q aqui, por exemplo, eu tenho várias geodésicas, né? Ligando esse P e Q dentro do conjunto. Então o amarelo não é, né? Não é. Mas o que eu vou mostrar é que numa variedade riemanniana qualquer, se o raio da bola for suficientemente pequeno, ela vai ser fortemente convexa. Então a proposição é a seguinte. Dado um ponto P, o tamanho do raio vai depender, é claro, do ponto P, né? Então, dado um ponto P e M, existe uma constante, existe um epsilon positivo, tal que
a bola de raio R centrada em P é fortemente convexa para todo R menor que epsilon. Todas as bolas de raio menor do que uma certa constante vão ser fortemente convexas. Vamos tentar demonstrar isso. Bom, a ideia é que eu vou usar a chamada hessiana da função distância. Então, lembre que eu defini aqui que a hessiana de uma função f, né, aplicada a dois vetores, isso aqui era o x de y de f menos isso aqui, né? Certo? Então, a ideia é que para você formar conjuntos convexos, pensa no Rn, por exemplo, né? Você está no Rn, você quer dar um exemplo de um conjunto convexo. Uma maneira de fazer é pegar qualquer função de Rn em R, tal que a hessiana dela seja positiva definida. Por exemplo, pegar a f como sendo norma de x ao quadrado e você olhar para o conjunto de subnível de f. Olha para o conjunto da forma, pega o S como sendo o conjunto de todos os x, onde a função f é, digamos, menor que uma constante c. Isso aqui é um exemplo de um conjunto convexo, certo? Porque a hessiana da função é positiva definida. A ideia é imitar isso. Observar que as bolas são os conjuntos de subnível da função distância, e aí eu vou mostrar que a hessiana da função distância vai ser positiva se o raio for suficientemente pequeno, uma variedade riemanniana. Só lembrando aqui que qual é a hessiana na métrica euclidiana, qual que é a hessiana da distância, né? Se eu pegar a distância ao quadrado, se eu escrever isso aqui como matriz, que matriz é essa? Você tem que derivar duas vezes, né? Vai dar duas vezes a identidade. Isso aqui é duas vezes a identidade, né? Certo. Ok, então essa é a fórmula geral numa variedade riemanniana, né? E a primeira pergunta é o que eu posso falar sobre a hessiana da função distância. Então eu vou fixar um ponto P na minha variedade. Vou definir, dado um x aqui na variedade, eu defino como R de x a distância para o ponto P. E aí eu pergunto a vocês, essa função é suave ou não? O que vocês sabem sobre a suavidade dessa função? Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, mas vamos seguindo aí, né? Essa função é suave ou não? Hã? Mas aí você tem que ter um cuidado. Você tem que tirando o ponto, né? Tirando o ponto, né? Se você pega aqui a carta dada pela exponencial, né? Aqui no TP de M, e olha para um ponto, sei lá, Q aqui, né? Faz a composição, então a distância da imagem. Se essa bola for suficientemente pequena, isso aqui é a norma do Q. Que foi o que a gente mostrou, né? Que a geodésica minimizante vai ser essa radial aqui. E a função norma, ela é suave, exceto na origem. Tá? Então, a R ela é suave, sem infinito, em alguma vizinhança do tipo menos P. Para algum P. Para algum delta, né? Se eu olhar para a distância ao quadrado, aí eu não tenho esse problema, né? Ao quadrado, essa aqui ela vai ser sem infinito, numa vizinhança mesmo, né? Novamente, porque aí na carta ela vai ser simplesmente a função norma de x ao quadrado, que é suave. Ok, então essa é a função de distância. E aí, lembra que uma primeira pergunta é quem que é o gradiente da função de distância, né?
quem que é esse cara aqui. E eu afirmo que o lema de Gauss diz que o gradiente da função de distância, que é o lema de Gauss, ele implica que o gradiente da função de distância é exatamente o que eu tinha chamado aqui, se não me engano, de DDR, que é o vetor radial de norma 1. Certo? Usando aqui a carta exponencial, você pode pegar o vetor, né, radial de norma 1 e olhar para a imagem dele pela derivada. E aí eu vou usar a notação dr para esse vetor aqui também. Certo? Então a minha afirmação é que ele é exatamente o gradiente da função de distância. Né? Bom, isso porque se você pega o gradiente da função de distância e aplica a um x que é ortogonal ao DDR, isso aqui é, por definição, a derivada da função de distância aplicada a x, mas como x é ortogonal ao DDR, significa que ele é tangente às esferas geodésicas, né? Então uma curva tangente a x vai ter distância constante. Então esse cara é zero. Por outro lado, se você faz o gradiente da função de distância interno, o próprio DDR, isso aqui é, por definição do gradiente, a derivada da função de distância aplicada ao DDR. DDR é a direção radial. Então isso aqui dá 1, né? Ela varia com velocidade constante 1. Então, como o lema de Gauss me diz que o DDR também tem essas propriedades, eles têm que ser iguais. O lema de Gauss dizia que o DDR tinha essas propriedades, né? Bom, aquela ali é óbvia, né? É zero aqui para todo x tangente à esfera geodésica. Ele tinha norma 1. Então, o gradiente da função de distância, fora do ponto, né, é exatamente esse vetor aqui, que é o vetor velocidade da geodésica radial. Agora eu quero saber a hessiana, né? Então, o que acontece, por exemplo, se eu fizer a hessiana da função de distância aplicada ao DDR e DDR? Quanto que dá isso aqui, né? Bom, você usa a definição. Isso aqui vai ser o DDR de R menos a derivada. Certo? Só que esse cara é 1, né? Essa função é função constante. Então, se eu derivar mais uma vez, dá 0. E, por outro lado, quanto que é esse vetor aqui? Esse vetor é 0 porque essas curvas são geodésicas, né? Com uma curva radial, mas geodésica, isso aqui dá 0. Certo? Aí depois a gente olha para a hessiana da função de distância DDRx, onde o x aqui eu pego ortogonal à direção radial. E aqui eu escrevo, como isso aqui é simétrico, é melhor escrever assim, é x DDR de R menos essa derivada aqui. Certo? Então aqui novamente, essa função é constante, igual a 1, né? Então se eu derivo com respeito a x dá 0. E o que eu faço com esse cara aqui? Eu observo que isso aqui, pegar um campo, né, e aplicar uma função, estou derivando aqui, é a mesma coisa que pegar o campo e fazer o produto escalar pelo gradiente. Né, a definição de gradiente. Então isso aqui é o campo, que é esse campo aqui, escalar o gradiente. Só que o gradiente já mostrei que é o próprio DDR, né? E agora a gente faz aquela coisa óbvia, né? Tira o x, isso aqui é exatamente 1/2 da derivada com respeito a x do DDR e DDR. Só que eu sei que esse cara é constante igual a 1, então novamente a derivada dá 0. Então a conclusão é que a hessiana da função de distância ela se anula
na direção radial, né? Se um dos vetores for radial, não interessa qual é o outro, sempre dá zero. Então, basta analisar em direções tangentes. Então, vamos fazer isso agora. Então, vocês agora vão entender por que eu deixei para falar disso agora, né? Eu quero calcular agora a resseno de R nas duas direções tangentes às esferas geodésicas. Tangentes à esfera geodésica, né? Bom, isso aqui você usa a definição, né? Isso aqui é o x a y de R menos derivada xy de R. Agora eu quero colocar o gradiente do R na história, né? Então, essa primeira derivada aqui eu escrevo como o y interno gradiente de R. Okay? E faço a mesma coisa aqui, né? Isso aqui é uma derivada, então eu boto o campo do gradiente de R. Aí aqui eu derivo, né? Isso aqui vai me dar a derivada do gradiente na direção x interno y, mais essa derivada aqui, só que essa derivada aqui vai cancelar essa aqui, né? Certo. Então, fico com essa fórmula aqui. Sim? Porque escrevi isso assim. Porque você. Daqui para cá? Sim. Isso aqui é a definição do gradiente, né? Quer dizer, o gradiente é aquele vetor que, quando você faz o produto escalar por um x, é exatamente a derivada do f aplicada ao x. É a mesma coisa que o x aplicado a f, né? Ok, então eu consegui essa fórmula aqui. Isso, na verdade, é uma fórmula geral, tá? A hessiana de qualquer função pode se escrever assim, como a derivada do gradiente de f, x interno y. A mesma derivação. Mas qual é a conclusão disso aqui, em termos do assunto que a gente está falando agora? Alguém tem alguma ideia aí? Por que essa expressão aqui tem a ver com o que a gente estava falando? Sinal? Não. Tem que dar uma... Ou seja, o que é isso aqui? Qual é o significado geométrico disso daqui? Vou fazer um desenho, né? O que a gente está fazendo aqui está aqui da origem, aí você olha para a esfera de raio R, digamos, dentro de uma bola normal, né? Onde a exponencial é um difeomorfismo. Aí você joga isso aqui pela exponencial, uma variedade, isso me dá uma subvariedade aqui, né? Que é a esfera geodésica de raio R em P. Então, posso pensar nessa esfera geodésica como uma subvariedade dentro da variedade riemanniana M. Com a dimensão 1, que é uma hipersuperfície. E aí, se eu pensar assim, quem que é o gradiente de R, né? Quem que é esse vetor aqui? Vai ser exatamente o vetor normal, né? O gradiente de R é o vetor normal unitário a essa hipersuperfície. Então, quando você deriva o vetor normal com a direção tangente aqui, isso dá o quê? É a segunda forma fundamental, né? Certo. Então, a moral da história aqui é que a hessiana da função de distância, se você aplica na direção radial, dá zero. Mas quando restrita as direções tangentes, ela mede exatamente, ela me dá a segunda forma fundamental das esferas geodésicas. Se eu quiser, eu poderia escrever isso aqui, né? Isso aqui é a menos do sinal, né? Sempre tem uma confusão do sinal aí. Segunda forma fundamental da esfera geodésica aplicada a xy. Certo. Segunda forma fundamental das esferas geodésicas.
né? Porque eu estou usando aqui que o gradiente de R, ele é exatamente, tem norma 1 e é normal a S. Né? Então, esse é o significado geométrico da hessiana da função distância. Mas só para terminar, então, na próxima aula a gente continua, mas eu queria provar, então, que a hessiana da função distância era positiva definida, né? Queria provar isso daqui, certo? Então, eu pergunto a vocês como é que eu faço. O que vocês acham? É melhor trabalhar com a hessiana da distância ou com a hessiana da distância ao quadrado? Para efeitos de estudar os conjuntos de subnível, tanto faz, né? Tanto faz trabalhar com a distância ou com a distância ao quadrado. Qual que vocês acham que vai ser melhor? Se eu quiser mostrar que ela é positiva definida, é melhor a distância ao quadrado, né? Porque a hessiana da distância é zero nas direções radiais. Tá? Então, o que você faz é a hessiana da distância ao quadrado. Então, pega f de x. Sei lá, vou só indicar aqui. F de x é a distância ao quadrado. E aí você usa coordenadas normais, tá? Aplica a dois vetores coordenados. O que é isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o di dj de f menos a derivada do di dj, né? Aplicado a f. Só que em coordenadas normais, a gente sabe que a distância ao quadrado é simplesmente a distância euclidiana ao quadrado. Então a gente conclui que isso aqui, quanto que vai dar isso? Bom, isso vai me dar então di dj da norma de x ao quadrado menos, isso aqui eu posso escrever os símbolos de Christoffel. Isso aqui é o que? É o gama soma em k de gama ijk dk, né? Aplicado à norma de x ao quadrado. Então isso aqui é a parte que é exatamente igual à métrica euclidiana. Vai me dar duas vezes a identidade. Né? E eu tenho uma correção da métrica. A correção da métrica vai ser menos a soma em k de duas vezes gama ijk no ponto x vezes xk, né? Então qual é a observação agora? Eu queria analisar isso quando o raio é pequeno. A identidade está fixa aqui, mas se você faz o raio pequeno, os símbolos de Christoffel são de que ordem, né? Em coordenadas normais. Coordenadas normais, o símbolo de Christoffel. Qual é a potência aqui? É 1, né? Porque isso aqui envolve uma derivada da métrica. Né? A métrica é euclidiana até segunda ordem. Você calcula uma derivada, fica com uma coisa de ordem 1. Né? Então, em particular, o que a gente mostrou é que a hessiana da função distância é igual a duas vezes a identidade mais um termo que é da ordem de x ao quadrado, porque eu tenho mais um x aqui. Então, se eu fizer o x muito pequeno, a duas vezes a identidade vai dominar, né? Então, esse cara vai ser positivo se norma de x é muito pequeno. E era o que eu queria provar, né? Provar que a hessiana da função distância ao quadrado é estritamente positiva quando os raios são pequenos. E aí eu deixo, então, como exercício para vocês usar isso para mostrar que esse conjunto aqui é fortemente convexo. Certo?
Talvez, então, eu vou só fazer uma observação para a gente terminar aqui. Se vocês pegam uma geodésica gama, né, e eu derivo F ao longo da geodésica, quanto que dá isso aqui, né? Isso aqui é a derivada do F aplicado ao gama' de T, mas eu posso escrever isso aqui também como produto escalar do gradiente de F por gama' de T, né? Então, se você deriva mais uma vez, estou derivando isso aqui com respeito a T, né? A gente vai ter, então, a derivada covariante do gradiente de F na direção gama', que é a derivada aqui, interno gama', mais o gradiente de F interno, derivada do gama' aqui. Só que como eu estou supondo que a minha curva é uma geodésica, né? Essa derivada covariante aqui é zero. Então a gente fica com essa expressão aqui que era a hessiana, né? Isso aqui é exatamente a hessiana de F. Gama'. Então, no caso, se a gama é uma geodésica, a segunda derivada da F ao longo da geodésica é exatamente a hessiana, né? Então, é isso que vocês vão usar para provar que esse conjunto aqui é fortemente convexo, se a função for positiva definida. Certo? É só reduzir ao caso de funções convexas de uma variável, né? Você tem 2 pontos, tem uma geodésica, restringe a função geodésica, e essa restrição vai ser convexa, né? No sentido usual de funções de uma variável. Ok, então na aula que vem a gente vai começar a estudar as chamadas variedades completas. Quer dizer, até agora toda a teoria que a gente fez em geometria riemanniana foi local, né? Está estudando conceitos locais. Para a gente poder relacionar essas coisas com topologia, a gente vai precisar estudar a variedade como um todo. E aí, para isso, é conveniente saber que as geodésicas estão definidas para todo o tempo, o que leva naturalmente à noção de variedade completa. Então, esse é o assunto da próxima aula. Ok? Então, tá bom. Não, sexta não tem aula. Deve ter monitoria, então.